Presos 4 suspeitos de participar do assassinato de um policial militar em Cariacica. O soldado será enterrado no Rio de Janeiro. O corpo do PM foi liberado no começo da tarde. Desespero no centro de Vitória. Um homem que estava num ponto de ônibus foi baleado. A vítima ainda tentou pedir socorro numa loja, mas não resistiu aos ferimentos. O caso Milena Gotardi. Acusados de envolvimento no crime prestaram depoimento. Entre eles, Hilário Frasson, acusado de ser o mandante do crime. Moradores de Jardim Limoeiro, na Serra, reféns do medo. Terrenos abandonados viram esconderijo de bandidos. Assaltos são frequentes na região. Novos armamentos são entregues à Polícia Militar. São 200 carabinas fabricadas nos Estados Unidos e com alcance de 500 metros. E 11 milhões de reais serão distribuídos pelo governo do estado para municípios capixabas. O dinheiro vai ser investido na construção e na reforma de creches. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O caso do policial militar morto em Cariacica. O corpo do soldado foi liberado no começo da tarde. Desolado com o crime, o pai do PM falou sobre a vontade do filho de se tornar um militar. O pai do soldado Lucas Sabino, de 26 anos, saiu do Departamento Médico Legal de Vitória, acompanhado dos amigos do policial. Ele recebeu a notícia da morte do filho durante a madrugada. Bastante abalado com o assassinato do filho, ele desabafou. É como se você levasse alguém que você conviveu durante muitos anos, ajudou a criar, fazer tudo de bom para ele. Sendo daqui chegar, vai sendo mutilado aos poucos, né, cara? A gente vai ficando mutilado, né? A gente vai ficando sem força, né? O soldado Sabino foi morto com um tiro no peito. Ele estava nesse carro junto com um amigo, um frentista de 28 anos. Segundo a polícia, o jovem também foi atingido por um dos disparos. A PM disse que os dois passavam por um bar em Tacibá, Cariacica, quando foram alvos de tiros. Passava ao local, próximo a um bar, levando o colega até a sua residência, e ele se deparou com algumas pessoas que atiraram contra o seu veículo, vindo atingir o veículo, vindo a ser atingido também, tanto ele quanto o seu colega. Mesmo ferido, o policial conseguiu dirigir por alguns metros até que perdeu o controle da direção e o carro bateu nesse muro. O dono da casa acordou assustado. Minha esposa deitou na cama, veio o barulho, aí nós saímos correndo, principalmente elas, né, que eu tenho problema na visão. Elas saíram correndo, abriram a porta e viram o carro batido na nossa laje. Aí o colega que estava junto com ele gritou socorro e tal, ele é um policial. Aí o pessoal, a minha filha, por exemplo, ligou. Mas muita gente ligou para lá, para o CIODES. O autor dos disparos foi detido pela polícia horas depois do crime. O homem, identificado como Ananias da Silva Barreto, foi baleado na perna. Outras 10 pessoas também foram levadas para a delegacia de Cariacica para prestar depoimento. São pessoas que são testemunhas do fato e essas pessoas apontaram para um cidadão que teria efetuado disparo contra o policial militar e contra o seu colega. Em depoimento, o amigo do policial disse que os dois foram a um bar e na saída o soldado teria sacado a arma particular e atirado uma vez para o alto. Quando os dois estavam dentro do carro, o homem saiu de dentro do bar e atirou pelo menos 3 vezes em direção ao veículo. O pai do soldado contou que morava com o filho há 4 anos em Vila Velha. Os dois vieram para o Espírito Santo a pedido do jovem, que tinha o objetivo de fazer o concurso da PM. Tinha feito prova para a Polícia do Rio, mas só que ele estava em Itajaí. Aí recebeu um telegrama e a mãe não comunicou a ele. Quando ele chegou já tinha passado o tempo já. Aí só que ele continuou fazendo prova, fez Minas, fez São Paulo, fez tudo quanto é lugar. Lucas tinha prestado vestibular numa faculdade particular há poucos dias. Sonhava em estar na PM e também atuar como professor de educação física. Um jovem policial, toda uma carreira pela frente e o momento agora de dar apoio à família, né, de poder ali sermos solidários à família do policial militar. A gente era muito amigo, eu e ele, né, sempre se preocupava em dar um apoio para ele, né, dentro da melhor maneira possível, aconselho de amigo, né, ser um cara justo, né, um cara honesto. Infelizmente a vida é assim.
4 suspeitos de participar do crime já estão na cadeia. Ananias da Silva Barreto, de 19 anos, confessou ter dado tiro que acertou o peito do soldado Lucas Sabino. Lucas Leivas Cruz, de 23 anos, estava com a arma, uma pistola 380 raspada, antes do crime. Quando o policial passou, ele entregou a pistola para Ananias atirar. E assim que aconteceu o tiroteio, Jorge Michael de Ângelo Ribeiro, de 22 anos, ficou encarregado de esconder a arma. Por fim, também foi preso Max Juliano Nascimento, de 30 anos, acusado de participar da organização criminosa. Todos confessaram o crime, entregaram inclusive a arma usada no crime, né? Eles estão sendo autuados por homicídio consumado, por homicídio tentado, por associação criminosa. A versão dada por testemunhas de que o PM teria atirado para cima e por isso os criminosos atiraram nele não foi confirmada. O policial simplesmente vinha passando no local quando foi confundido com supostos inimigos de pessoas que se intitulam como traficantes de droga, né, como donos de bairro, e impõem a violência, né, e infelizmente o policial ainda tentou se identificar, né, mas foi covardemente agredido por esses delinquentes. A arma do policial vai ser periciada, já que antes de morrer ele reagiu e atirou, acertando a perna do Ananias. E a arma do crime também está em poder da polícia. Logramos o êxito devido ao esforço da Polícia Militar, o esforço da Polícia Civil em dar resposta exitosa para esse problema, né? Ocorreu o problema, ocorreu uma situação grave, que é a morte do policial, mas a resposta foi imediata. A resposta foi eficaz com relação a esse crime. A polícia investiga a participação de mais pessoas no crime. Os nomes não foram divulgados. Desespero no centro de Vitória hoje à tarde. Um homem que estava perto de um ponto de ônibus foi baleado. No momento do crime, muitas pessoas passavam pelo local. A vítima ainda tentou pedir socorro numa loja, mas não resistiu aos ferimentos. O homicídio aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, uma das mais movimentadas do centro de Vitória. A vítima, identificada como Walter de Oliveira, de 46 anos, foi baleada bem em frente a essa loja de bijuterias. Ele ainda tentou escapar do atirador entrando para o estabelecimento, mas não teve jeito. Walter foi morto com 4 tiros, 2 deles nas costas. Este senhor passava pelo local e conta que houve uma correria no momento em que os disparos foram feitos. Eu vi a correria no pleno ponto de ônibus, dos estudantes gritando, eu também não enfrentei para cá, eu parei, mas eu fiquei em dúvida, que o carro me pega ou eu sigo para frente, então eu preferi seguir para frente, você está entendendo? Quando segui para frente, aí com a pessoa que pegou, atirou, ainda vi correndo para lá. Ainda segundo alguns relatos, o crime teria acontecido por volta do meio-dia, momento de grande movimentação aqui no centro de Vitória. A vítima aguardava neste ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo atirador. As pessoas ainda contaram que ele seria morador do Morro da Fonte Grande, também fica aqui na região central. Elas disseram ainda que ele poderia ter um desafeto e que isso pode ter levado ao homicídio. Com medo, esta vendedora pediu para não ser identificada, mas disse que as pessoas se assustaram com os tiros. Uma mulher quase foi atropelada por um ônibus. Só escutei os tiros, para mim foi um sentido, foi uma correria, a senhora caiu aqui ainda no ponto, entendeu? Quase que o homem atropelou ela, mas foi uma coisa horrível, tá? E todo mundo correndo. Quando eu cheguei na porta, eu vi aquilo, eu falei, gente, socorre que o homem ainda está vivo, ele estava vivo ainda, entendeu? Mas infelizmente não deu, né, para salvar a vida dele. Estas fotos mostram a vítima caída no chão da loja logo depois dos médicos do SAMU constatarem o óbito. Muitos curiosos acompanharam a movimentação da polícia. Uma faixa da avenida foi isolada e, em função disso, o trânsito ficou complicado. Pouco antes do corpo ser removido, um irmão da vítima foi até o local do crime, mas ele não gravou entrevista. Enquanto isso, dentro da loja, funcionários aguardavam pelo fim do trabalho da perícia. A polícia investiga o caso, mas o suspeito ainda não foi identificado. Quem tiver alguma informação que possa ajudar na investigação, ligue 181. O caso Milena Gotardi. Hilário Frasson, acusado de ser o mandante do crime, prestou hoje o primeiro depoimento à justiça. Hilário Frasson chegou ao Fórum Criminal de Vitória vestido de uniforme azul do sistema prisional. O suspeito de mandar matar a própria mulher, a médica Milena Gotardi, foi ouvido pela primeira vez pela justiça.
Uma testemunha indicada pela defesa de Hilário também foi ouvida. Para o advogado da família de Milena, independente do conteúdo do depoimento da testemunha, as provas contra Hilário são contundentes. Afirmar que os 6 acusados não possuem relação com o crime é desconhecer o processo. Agora, a gente acabar a instrução, a gente finalizar essa instrução, as partes apresentarem alegações finais, para que a gente espere o juiz levar todos os 6 acusados à júri popular. A defesa diz que Hilário é um homem de bem e que o criminoso da história é Jonatas, que atirou em Milena. A defesa de Jonatas não gostou nada deste discurso. Tenho visto, inclusive, a manifestação da defesa do Hilário, tentando desqualificar o depoimento do acusado Jonatas, chamando inclusive de criminoso, falando inclusive, questionando qual criminoso que nós temos que acreditar. A pergunta que eu faço é a mesma: qual é o criminoso? Se é um criminoso confesso, um criminoso arrependido de Jonatas, ou um criminoso cínico, um criminoso que está negando desde o início, como o Hilário, aquilo que é óbvio, aquilo que já está demonstrado no processo, com as provas técnicas e as provas testemunhais. O assassinato de Milena aconteceu em setembro do ano passado. Ela foi baleada na cabeça quando saía do Hospital das Clínicas de Vitória, onde trabalhava. A família de Milena acompanhou a audiência do lado de fora do Fórum de Vitória. Com certeza que ele vai ser punido, mas não é punido assim ficar 1 ano, 2 anos, não. É 50 anos, que é a maldade. Você não imagina o que nós estamos passando. Nós queremos é cuidar das meninas. Se ele sair, aí perturba todo mundo. Nós não temos coragem de ficar sozinhos, sem segurança, não. Outros 3 envolvidos foram ouvidos: Esperidião Frasson, que é pai de Hilário, Hermenegildo Filho e Valcir Dias. Uma outra testemunha não compareceu e deve ser ouvida em até 15 dias. A Polícia Militar aqui do estado ganhou um novo armamento. São quase 200 carabinas importadas dos Estados Unidos. Carabina M4 é feita em alumínio aeronáutico para deixar o equipamento mais leve e tem o alcance efetivo de 500 metros. Esta é a nova arma da Polícia Militar a partir do mês que vem. A Polícia Militar já vem implementando a aquisição de equipamentos de armamentos para a atividade policial, e essa arma vem coroar esse processo, que traz um armamento importado, o primeiro de uma série que o Comando Geral e o Governo do Estado vem implementando para a polícia, e vai atender a uma demanda de uma necessidade de um equipamento que possa responder à altura às atividades delituosas que enfrentamos no Estado. No total, 181 dessas armas vão estar na mão das forças policiais capixabas. Compradas de um fabricante dos Estados Unidos, as carabinas custaram cerca de R$6 mil cada uma. São 2 modelos, um de cano tamanho padrão e outra de cano mais curto, para ambientes confinados. É bastante segura para a atividade policial e militar, e ela vai chegando a uma quantidade que vai atender as unidades e os segmentos especializados da Polícia Militar. Atendimento de ocorrências envolvendo uma repressão qualificada. Todas as unidades da Polícia Militar do Espírito Santo vão receber essas novas armas, e são os segmentos especializados de cada uma das unidades que vão usar esse novo armamento durante as patrulhas. É mais uma ferramenta para a PM garantir a segurança pública do nosso estado. Em princípio, as armas vão ser distribuídas para as forças táticas das demais unidades da Polícia Militar e para a Companhia Independente de Missões Especiais e as outras unidades especializadas. Por ser uma arma leve, potente e versátil, a M4 é a escolha de forças policiais de estados vizinhos como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, com o mesmo armamento, a Polícia Capixaba vai estar mais preparada em casos de confrontos com criminosos armados. Em momento algum, há um interesse em nos equiparar ao tipo do armamento que o infrator utiliza, e sim poder propiciar ao policial a sua segurança com um equipamento efetivo, eficiente. Moradores em Jardim Limoeiro, na Serra, reféns do medo. Terrenos abandonados viram esconderijo de bandidos. A qualquer hora do dia, o ataque de criminosos preocupa. Em cada ponto do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, o descaso. Terrenos praticamente abandonados, mas parecem um matagal. Locais perfeitos para o esconderijo de criminosos.
Não é à toa que todo dia alguém no bairro é vítima de assalto. Imagine só, 5 horas da manhã você está indo para o trabalho ou no final do dia quando você está retornando para ir para sua casa e você tem que passar por essa rua deserta, toda cheia de mato, de lixo, normalmente sem movimentação nenhuma de pessoas. Isso porque você só pode pegar o ônibus lá na rodovia S010 ou na avenida principal do bairro que fica lá na frente. Ou seja, obrigatoriamente é necessário passar por esse local. É justamente por aqui que muitos assaltos acontecem e, infelizmente, grande parte da população tem que passar por essa rua. Essa é a Rua Vitória. A rua é o principal caminho dos moradores deste condomínio para tomar o ônibus. O síndico relata os inúmeros assaltos. Meu condomínio, por estar com a portaria mais para dentro, o condomínio precisa se locomover para o ponto de ônibus que fica na Avenida Belo Horizonte. E nisso, nesse meio do caminho, ele é assaltado constantemente, geralmente por meliantes, os abordam com moto, às vezes até sem arma mesmo, mas fica muito difícil a reação do condomínio. A dona Ivanilda mora de frente para um dos pontos abandonados. Além da insegurança, ela é obrigada a conviver com o lixo. Fica lixo aberto aqui, o pessoal joga cachorro morto, joga gato morto. Aqui tem assalto, aqui as limpezas que é muito difícil fazerem. O pessoal sobe ali naquela rua ali, o carro quase matando. Esse dia mesmo teve um assalto aqui no moço que estava fazendo medição no terreno ali. Aí botaram a arma, levaram a caminhonete deles com computador dentro, tudo. E assaltaram já meus filhos aqui várias vezes já. Outro grande problema está na Avenida Belo Horizonte, uma das principais do bairro. Vem cá, olha bem. Você consegue enxergar uma calçada em meio a tanto mato? Dona Irene já caiu neste trecho. Bati com o rosto no chão. Então o joelho, a perna, essa perna hoje ainda dói até hoje. A gente não tem como desviar, se o carro não desviar da gente tem que ficar no meio da rua. Muitos são assaltados 5h30 da manhã, muitos são assaltados à noite, qualquer horário da noite. Aqui é assalto, a cada 1 hora tem um assalto aqui. A Prefeitura informou que trata-se de uma área particular. O dono do imóvel já foi notificado para que faça a limpeza do local com urgência. E já está na programação da Prefeitura a limpeza da região a partir da semana que vem. A Polícia Militar disse que no sábado, 2 suspeitos foram detidos no bairro. Isso mostra que a PM tem atuado na região e que faz o policiamento no local. Prefeituras vão receber 11 milhões de reais do governo do estado para investir na educação infantil. 11 milhões de reais. Esse é o valor que será repassado para os 10 municípios do Espírito Santo, contemplados pelo Pacto pela Aprendizagem no Estado, o PAES. O anúncio da liberação dos recursos foi feito pelo governador Paulo Artung, durante uma reunião com prefeitos de várias cidades. Nós estamos fazendo uma transferência fundo a fundo, fundo do Estado, fundo para o município, para que o município possa construir uma creche, ampliar uma creche, muitas vezes equipar uma creche adequadamente para receber as nossas crianças. Então, o que nós queremos é isso, cuidar desde a educação infantil, passando pelo fundamental, até chegar na escola viva, até chegar no ensino médio, onde nós queremos dar uma formação qualificada para o nosso jovem. Os recursos vão contemplar ações de construção, reforma e ampliação de creches e escolas, além da aquisição de equipamentos imobiliários. Nós decidimos juntar esforços com municípios, é isso que nós estamos fazendo, repassando recursos para eles construírem novas ou reformarem e ampliarem unidades já existentes. São 12 unidades em 10 municípios que vão atender 1.750 crianças. E a seguir, suspeitos de crimes são presos na Serra e em Vila Velha. A gente já volta. Suspeitos de cometerem crimes no Rio Grande do Sul e em Rondônia são presos no Espírito Santo. Um dos detidos, Jefferson dos Santos, foi preso em João Goulart, Vila Velha. Ele tinha 3 mandados de prisão. Já o outro, Paulo Chaves, foi preso no bairro Eldorado, na Serra. E ainda durante a operação, os policiais prenderam Paulo Carvalho no bairro Ataíde, em Vila Velha. Ele tinha um mandado de prisão por violência doméstica. Todos os suspeitos foram encaminhados ao centro de triagem de Viana.
E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil, mas eu te espero amanhã no Tribuna Notícias. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.